Gostaria de passar a palavra para o presidente da Auditar, Eduardo Rezende. Bom dia, senhores. Vamos dar início aqui ao painel com essa conversa. Lúcio, por favor. Nosso secretário-gerais, mas antes, fazer um esclarecimento, né? Esse congresso não é resultado do trabalho de uma gestão, uma diretoria, um presidente, né? Como os senhores viram aí em retrospectiva. Já vem trabalho aí de outras gestões, e eu queria deixar esse agradecimento público aqui à diretoria que me antecedeu na Auditar, e fazer a distinção aqui com a nossa placa de homenagem a dois colegas que compuseram a diretoria anterior, e eu queria entregar essa singela homenagem para o nosso presidente Wederson Moreira, por gentileza. Fez um trabalho excepcional na gestão anterior, os senhores viram aí no vídeo, e a gente tem que fazer esse reconhecimento. E continua o trabalho, né? Algumas conquistas aí, já tivemos algum embaraço, os senhores viram a questão da OAB, mas a gente está trabalhando com a afinco para tentar resolver isso também. O Edson agora está na diretoria parlamentar e jurídica. Nossos sinceros agradecimentos, parabéns, uma gestão exitosa que nos permitiu chegar até aqui, né? E vamos continuar, temos muito trabalho pela frente. Eu queria chamar também o colega Roberto Correia, que integrou a nossa diretoria anterior, fazer essa distinção aí, nossos companheiros dos estados, parabéns. Obrigado, Roberto. Vamos tirar uma foto aqui. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos. Vamos dar início, então, ao nosso painel aqui com os secretários gerais que se dispuseram a participar dessa discussão. O Adriano aqui já tem uma listinha com uma série de direcionadores. Tem sim. Eu vi ele anotando ali. Fez a cola. Assim, orientá-los aqui. A gente não tem restrição de assunto aqui para conversar. Nós estamos entre colegas, servidores, auditores, dirigentes. A gente está remando todo mundo no mesmo barco, né? E a gente precisa desse apoio e dessa compreensão para a gente poder chegar lá na frente com o objetivo comum de melhorar a nossa carreira em vários aspectos aqui que a gente vai discutir, do apoio aos colegas das regionais, a estrutura. A CGDAN tem uma equipe excepcional de trabalho também, vários projetos, o Lúcio vai adiantar para vocês aí, o Adriano também. Já tivemos uma primeira conversa na reunião com a equipe do Sindilés, agradecer aqui o presidente Ares mais uma vez a distinta participação. Adiantamos lá com a chefe de gabinete da presidência também uma discussão logo do retorno, né, da portaria nova do retorno híbrido, né, em 14 de março, e a gente vai seguir com essas questões. Vou passar a palavra para o Adriano, então, para ele fazer a acolhida, e sintam-se à vontade. Quem quiser fazer pergunta aí no curso das discussões, basta levantar o braço, nossa equipe de apoio vai levar o microfone, e a gente está aqui para esclarecer todas as dúvidas. E, mais uma vez, obrigado à equipe da presidente Ana Reis, aqui na pessoa do Adriano Amorim, designada, inclusive, para acompanhar aí as nossas tratativas com relação à questão remuneratória, que está, assim, bombando na rede, né? Na mídia, nos jornais. A gente tem acompanhado de perto. É um trabalho grande, político, de bastidores, com apoio de várias entidades, do FONACAT, que depois a gente vai ter um painel em seguida aqui com o nosso presidente Rodinei e com o presidente Alisson. Essa batalha não termina agora, antes da eleição. Já temos indicativos aí do Congresso Nacional para retomar a pauta da PEC 32. Tem uma série de riscos aí ao serviço público. Mas não vou me alongar mais, passar para o Adriano. Obrigado, Adriano, como presidente da Comissão de Coordenação Geral, aqui liderando os secretários gerais. Está contigo. Obrigado. Obrigado, Eduardo. Na verdade, só fazer uma correção, que está bombando hoje, Eduardo, não é o plano de carreira, é o ponto facultativo na sexta-feira. Eu acho que eu já recebi uns 45 mensagens aqui hoje, impressionante. Assim, 7 da manhã, o povo já sabe que vai ser ponto facultativo na sexta. Eu não vou falar se vai ser não, tá? Só no final quem vai decidir. Podem emendar na sexta e ficar por aí, viu, gente? Pessoal, primeiro eu queria
obviamente, é agradecer ao convite do Eduardo, né? É a segunda vez que eu participo do Congresso da Auditar. Acho que a primeira vez eu era secretário de Gestão de Pessoas, se eu não estou enganado, também fui lá para tomar umas raquetadas nessa época. É um evento bastante... Primeiro, também, que eu gostaria de justificar aqui a ausência do Leonardo Albernaz, né, que é o secretário-geral de Controle Externo, está de férias essa semana, e gostaria muito de estar aqui, mas, infelizmente, é o período de férias merecidas do Léo, né, que nós três, e nós quatro, junto com a Ana Maria, estamos num trabalho constante no último ano e meio, e nada mais merecidas do que férias para o Léo nesse momento. Então, gostaria primeiro de fazer esse registro, agradecer o Eduardo e a todos aí pela acolhida, né? Antes de ser secretário-geral, muito antes disso, e para além disso, né, eu sou colega de vocês, sou servidor, o fato de estar aqui na Secretaria-Geral é uma contingência. Às vezes nem é tanto um mérito, né, Eduardo? É contingência mesmo, a gente trilha caminhos aí, profissionais dentro do TCU, que às vezes nos leva a nos colocar nessa posição. E, como vocês, estou aqui, obviamente, para compor e ajudar nessa tarefa árdua, contínua, de fazer o tribunal crescer. E, para o tribunal crescer, a gente precisa de ter um corpo técnico valorizado, fortalecido e preparado para isso. Eu estava até, Eduardo, olhando aqui o tema do Congresso, né, que é os desafios do auditor em um novo tempo, e sempre me vem, nesse momento, me vem duas... quando a gente pensa em desafios, nesse momento, me vem dois temas importantes, né, que eu acho que vai estar na nossa pauta nos próximos anos, hoje e nos próximos anos, que eu acho que a gente falou sobre isso ontem, né, Fabiana, numa reunião que a gente teve na segunda-feira, a Ana Paula e o Junus também estavam nessa reunião, que é transformação digital, mentalidade digital, tecnologia, hoje tecnologia, e a outra, a nossa forma de trabalhar. Aí a gente pode chamar de modelo de relação de trabalho, forma de trabalho, teletrabalho, o que seja. Teletrabalho é apenas um instrumento que simboliza, vamos dizer assim, a relação de trabalho entre o tribunal e os seus servidores. Então, para mim, eu acho que são os dois grandes temas, né, que a gente tem que discutir, né, que nós temos que mergulhar nesses dois temas nesses próximos anos. E já estamos atrasados para começar a discutir esses temas, né? Já estamos discutindo, mas acho que a realidade tem nos atropelado em muitos momentos, e a realidade tem se mostrado mais rápida e mais impositiva do que a velocidade das nossas discussões. Então, eu, o Lúcio, e o Léo e a Ana estamos sempre, eu acho que são dois temas que estão na nossa pauta diariamente. Obviamente, além disso, temos um tema muito importante, que é um tema de conjuntura atual, né, que é a questão da recomposição salarial. É um tema que a gente não conversou nos últimos anos, né, devido a teto de gastos, devido à pandemia. Então, foi um tema que ficou muito fora das nossas agendas nos últimos 2, 3 anos. Né? Quanto tempo? Né? 5, 6 anos, na verdade. E, no final do ano passado, ele voltou de forma abrupta a nos visitar nas pautas de discussão que a gente começou a ter desde dezembro do ano passado. Então, esse é um tema que a gente está sendo também empurrado a discutir, e a gente também não estava preparado para discuti-lo, né? A gente não tinha se preparado até novembro, dezembro do ano passado, e aí as notícias que nos circundaram sobre reajustes salariais de outras categorias nos forçaram também a mergulhar nesse assunto. Né? Então, eu vejo que são esses os três grandes temas. Um deles é constante, periódico e frequente, mas é conjuntural, né, que é a questão da nossa recomposição salarial, que a gente já tem procurado, claro que não é recomposição salarial, mas a gente tem procurado já, dentro das nossas possibilidades de adequação de verbas internas, a gente tem procurado avançar nesse sentido. E os outros dois temas, que eu acho que são temas mais perenes e estruturais, que são esses dois temas do modelo de relação de trabalho e do uso de tecnologia, de transformação digital e mentalidade digital dentro da casa. Não é isso, doutor Lúcio? Concorda ou não concorda? É isso, gente. Vou passar a palavra para o Lúcio fazer as suas palavras, sua fala inicial,
E aí eu estou aqui para a gente conversar. Na verdade, esse aqui é um talk show, né, Eduardo? Talk show, né? Agora eu estou o rei do talk show. Acho que é o 56º talk show que eu participo desde o ano passado. Mas é uma conversa mesmo aqui, é um bate-papo, né? A conversa que a gente estava tendo aí antes, no hall de entrada, ontem no coquetel. Não, a do restaurante ontem não, essa a gente pula, né? Mas as conversas que a gente estava tendo, que são a conversa que a gente vai ter aqui também. Então, eu estou à disposição para a gente tratar de qualquer assunto. E em respeito ao Lúcio, eu peço que a gente não fale de futebol, mas sobre outros assuntos a gente está à disposição aqui, tá bom? Obrigado, gente. Lúcio. Primeiramente, eu queria agradecer ao Eduardo aqui pelo convite e também parabenizar toda a diretoria da Auditar pelo evento maravilhoso. O local é realmente fantástico. Tudo muito bonito aqui. Parabéns, Eduardo, parabéns a toda a diretoria da Auditar. Eu acho que o primeiro tema que vai trazer mais discussões acaloradas aqui para o nosso congresso é a questão do teletrabalho. A gente vai discutir isso também rapidamente, claro, porque o secretário da SEGEP, o André Anderson, que está substituindo o Eduardo Rodovalho, que teve um problema de saúde, vai ter um painel hoje à tarde só para tentar destrinchar esse tema. Eu acho que a primeira coisa que eu vou falar é o seguinte: foi muito discutido, todos foram ouvidos na medida do possível, né? Foi até o que o ministro Nardes falou aqui, ouvir as pessoas. Então, a portaria saiu depois de muita discussão, muitas pessoas foram ouvidas, muitos aspectos foram levantados, entendeu? Essa portaria não saiu assim do nada. Então, eu acho que o André Anderson vai trazer exatamente essa questão da ampla discussão que nós ouvimos aqui, não só o aspecto do servidor, mas também a questão da instituição, a questão do Tribunal de Contas da União. Nós não poderíamos ser irresponsáveis de continuar com essa questão do teletrabalho total indefinidamente, porque isso aqui, daqui a 3, 4, 5 anos, vai trazer para o tribunal algumas consequências que nós não temos como avaliar isso agora. Então, é muito importante esses números que nós trouxemos, 40%, essa questão dos 2 dias no mínimo, isso aí não foram números cabalísticos, foram muito discutidos. Então, eu vou deixar esse tema mais para o André Anderson hoje à tarde. Outra questão também que eu acho que gostaria de debater com vocês aqui, que eu também não vou me aprofundar muito, é a questão da readequação dos espaços físicos, né? O tribunal ocupava hoje, as CSECs regionais ocupam uma área média de 1.200 metros quadrados, né? Que é muita coisa para a frequência hoje dos servidores das regionais. Então, uma diretriz da ministra Ana Reis, que nós tentamos seguir com muito rigor, foi isso: readequar esses espaços físicos, né? Trazer para o servidor a questão da segurança, do conforto, mas também da economia de recursos públicos, né? Então, hoje, diversas regionais já foram mudadas para locais menores, mas muito mais confortáveis e muito mais seguros, né? É o caso lá do Paraná, Santa Catarina mesmo aqui, nós já readequamos os espaços aqui, compartilhando esses espaços, estamos mudando Goiás, estamos fazendo o mesmo no Maranhão, Pernambuco, quer dizer, uma série de regionais que foram readequados seus espaços físicos e sempre tendo em mente isso, que o servidor precisa de conforto para trabalhar e precisa de segurança. Então, essa diretriz da ministra Ana Reis foi bem interessante e nós, na CGEDAN, tivemos isso como uma bandeira que perseguimos com muito afinco nesse ano e 3 meses, estamos na frente da CGEDAN. E outra questão também que é muito interessante, que eu gostaria aqui de agradecer ao pessoal do Sindilege e também ao pessoal da Auditar, foi a questão da condução do nosso plano de reajuste salarial. Esses 14, 13,5% que nós seguimos aí
foi amplamente discutido, né? Nós tínhamos 2 caminhos a seguir. Ou nós manteríamos o adicional de qualificação e pediríamos um aumento menor, ou juntaríamos todos e teríamos um aumento maior no VB, né? E foi uma discussão que a Auditar, juntamente com o Sindileges, convocou os servidores para uma assembleia virtual, semana passada, muito interessante, muito participativa, né? E chegou-se à conclusão que o melhor era tentar um aumento maior no VB do que dividir o aumento em 2 partes, né? Foi muito discutido, muito interessante isso. Também é um tema que eu gostaria de trazer aqui. Agradecer ao Eduardo pela colaboração nesse sentido. Já encaminhou até um ofício lá para a presidência. A presidência vai encaminhar esse ofício hoje lá para a CGEDAN, para nós tocarmos esse processo de recomposição salarial dos servidores. Então, basicamente, são esses temas que mais afetaram a CGEDAN nesse primeiro ano aí da ministra Ana Raiz. Era isso que eu tinha para falar. E estamos aqui à disposição para debater com vocês, tirar as dúvidas na medida do possível, né, que o tempo é curto, mas são esses temas que a gente traz aí para a discussão. Obrigado a todos. Eu vou só pedir mais um microfone aqui, por gentileza. Mas vamos abrir o painel, então, para discussões. Uma pequena introdução aqui. Temos vários assuntos aí que eu tenho certeza que os senhores estão aptos para saber maiores detalhes, fazer chegar as demandas à gestão atual. Fique à... nos recebeu para discutir essa questão. E é isso, pessoal. Fiquem à vontade para questionar. A gente está aqui à disposição. Eu vou abrir a palavra, então, para a Assembleia. Se não tiver pergunta, eu faço as perguntas para o Lúcio aqui. Não tem problema também, não. Colega Erivan, por gentileza. Ali. Bom dia a todos, parabenizar os colegas aí que estão aí nos orientando e dizer que eu estou aqui também representando a ZAP e que não esqueça que vocês todos serão aposentados amanhã. Então, ou daqui a pouco, né? Sou diretor administrativo da ZAP e aqui representando o doutor Nilton também, mas dizer ao doutor Eduardo e os colegas aí, Leonardo e Eduardo, que nessa movimento, essa ação, essa reivindicação de aumento, a gente ficar atento à questão do teto, porque senão os magistrados sobem aí e botam uma alteração na redação e a gente fica aí sem o ganchozinho de subir com o teto do Supremo Tribunal Federal. Então, é importante que a gente fique atento para que a gente continue vinculando esse teto nosso aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso é fundamental, porque se eles forem, a gente fica aí e fica uma situação um pouco complicada, né? Então, trago aqui uma lembrança ao Eduardo, e que não esqueça que a ZAP está atento e conta com a ajuda de vocês, que são mais fortes e pesados, para que a gente caminhe juntos. E não esqueçamos esse detalhe do teto dos ministros do Supremo. É uma lembrança que eu faço aos colegas dirigentes.
Rapaz, obrigado, Erivan. O Erivan estava falando aqui e eu me lembrei de uma coisa também sobre essa questão de plano de carreira, né? Infelizmente, a gente, por causa do tempo, da pressa, por causa de outras questões, a gente acaba sempre nos atendo muito à questão remuneratória quando a gente fala de plano de carreira, né? E a gente perde as oportunidades de reestruturar a carreira de forma efetiva, né? De ter um plano de carreira mais moderno, né? Que reflita a realidade do tribunal e os avanços que a gente espera para a nossa carreira no futuro, né? Então, eu gostaria também de deixar essa preocupação da gente, dentro do possível, sempre tentar rediscutir a nossa estrutura de carreira dentro dessa proposta, Eduardo, para além da questão remuneratória, tá? Acho que a gente tem muitos pontos a evoluir dentro da organização da nossa carreira. A gente tentou fazer um avanço na última resolução do ano passado, que mexeu na estrutura de cargos do tribunal, mas a resolução teve limites impostos pela lei na visão do ministro relator e do plenário. Então, a gente precisa... eu sei que é isso que me deixa agoniado, vamos dizer assim, né? Porque toda vez que a gente vai falar de plano de carreira, é essa correria, né? Tem que ser semana que vem, tem que ser amanhã, tem que ser... E a gente perde oportunidades de sentar e rediscutir a estrutura da nossa carreira. Eu sempre deixo essa minha preocupação. Não é a primeira vez que eu externo isso, eu já externei isso na última discussão do nosso plano de carreira e da discussão do nosso último plano de carreira, do último reajuste, e a gente, mais uma vez, foi atropelado pela questão salarial. E aí, depois, a gente olha para trás, quando chega em alguns momentos de discussão, e percebe a oportunidade que a gente perdeu de fazer avanços. É só isso que eu gostaria de deixar. Viu, Eduardo? Eduardo, Alisson, vocês, a gente sempre ter isso em mente, porque também agora é uma oportunidade de a gente fazer isso, né? Eu gostaria de lembrar o Erivan também, uma questão muito importante dessa discussão, dessa assembleia da semana passada, né, onde foi discutido se nós manteríamos ou não o adicional de qualificação e especialização, e um dos aspectos mais pesou para tirar esse adicional e colocar tudo no VB, exatamente os aposentados, né, porque o adicional de qualificação e especialização não abarcaria os aposentados. Eles seriam bem prejudicados com essa questão, né? Então, a Assembleia foi bem sensível nesse aspecto, de colocar o aumento no VB e não dividir o aumento VB e EAQ, né? Erivan, o Lúcio, no final do ano, está indo para a ZAP, por isso que ele já preencheu a ficha de inscrição. Mas esse aspecto foi bem interessante, Levant trazer isso para aqui, porque a Assembleia foi assim, obviamente que teve algumas discordâncias, né? Mas a grande maioria foi nesse sentido, de beneficiar também os aposentados com o aumento total do VB. Olá, bom dia a todos. Maurício aqui, Adriano. A pergunta é para você. Você tocou aí na questão de novo, do plano de carreira. Tá, todo mundo aí, né? Mas para você e o Lúcio também. Mas você tocou aí na questão do plano de carreira e realmente, né, a gente, sob sua coordenação na CEGEP e sobre o Eduardo era o CGDAN na época, né? A gente fez aquele plano que a gente chegou a produzir um grupo de trabalho, chegou a produzir um PL, um projeto de PL, e foi encaminhado, a CCG encaminhou e foi para o ministro relator, que é o ministro Vital do Rego. E lá ficou em 2015, né? E está pronto, né? O PL está pronto, ele contém a reorganização das áreas, né? Na verdade, é a extinção, e contém também o nível superior para os técnicos, né? O novo enquadramento como requisito de ingresso. E
E esse PL está pronto, seria o caso agora de retomar alguma coisa assim, aproveitar essa redação, colocar, uma vez que foi o fruto do grupo de trabalho, uma vez que já está com o ministro relator, uma vez que já foi aprovado pela CCG, tudo bem. Nós estamos falando isso, foi em 2016, 15, eu acho, né? Foi mais ou menos nessa época, 2016, 17, eu acho. Foi 15, 16, por aí, eu estava na CEGEP nessa época. Exato, CEGEP, exato. Então, se há alguma possibilidade de retomar ou se isso complica, mais uma vez, como você falou, é na correria, e se na verdade atrapalha e prejudica, porque vai acabar brigando no Congresso Nacional, ou se é o caso agora de colocar, já que foi uma coisa aprovada, e ver se há a movimentação, inclusive porque o ministro Vital do Rego vai ser o próximo vice-presidente, se há essa possibilidade, uma vez que o projeto já está pronto, né? E foi fruto de um grupo de trabalho. Maurício, aquela possibilidade sempre há, mas eu acho que a gente tem que sentar para discutir. Esse processo é mais complexo, tem muitas variáveis, como você disse, né? Porque cada vez que você bota componentes nessa discussão que não são consenso, né? Você complica a discussão, né? E prejudica o andamento. Então, são questões que a gente precisa pesar e avaliar até onde a gente vai com isso aí. É só uma provocação que eu estou fazendo, uma provocação para a gente mesmo. Né? Você está provocando a gente? Não, provocando a gente mesmo, para a gente não esquecer dessa discussão, que não seja agora, se for o caso, né? Mas que a gente possa, ao longo do ano, aí eu até conversei com o Alisson sobre isso, o Eduardo, a gente fazer uma discussão mais profunda sobre isso ao longo do ano, para poder ter um projeto de consenso, entre aspas, né? Acho que isso é importante. Não sei se vai dar tempo de fazer isso agora, né? Mas a gente não pode perder isso de vista. Ok? Mais alguma coisa? Fala. Adriano, eu acho que para os três, né? Eduardo, Adriano e Lúcio. O pessoal está perguntando muito qual é a janela que a gente tem agora, mais ou menos o prazo para a gente andar com esse projeto e os passos que a gente vai ter que dar dentro do tribunal e lá no Congresso Nacional. Bom, como o Adriano adiantou, a gente fez uma reunião, uma assembleia, né, na semana passada. Não deixamos de lado ou abandonamos o PL 7926, que trata do adicional de especialização e qualificação, que é uma campanha meritória, mas que ficou aí no meio do caminho em razão de várias intercorrências, né? Conseguimos aprovar lá o PL, o reajuste em 2016, em 3 parcelas, até janeiro de 2019, mas o PL 7926 continua na Câmara, tá? Aí vai depender também da conjectura política, do espaço fiscal que vai ser calculado aí no orçamento do TCU, questão de teto de gastos. A gente vai discutir com mais detalhes no próximo painel, com o nosso presidente Fonacate Rodinei e o presidente Sidilés, o Alisson, mas a luta em prol do adicional de especialização e qualificação continua, mas como o Lúcio falou, a gente fez uma opção, né? Só lembrando que esse reajuste, esses recursos orçamentários que vocês ouvem aí no noticiário, e que realmente foram aprovados na LOA de 2022, 1,7 bilhões, ele não tem uma destinação específica, né? Embora politicamente a gente saiba, o Executivo já tenha anunciado que gostaria de conceder aumento para as forças policiais, as forças de segurança, e aí tivemos uma série de intercorrências também com outras carreiras que fazem também a luta meritória em prol da recomposição salarial. A remuneração está corrida em razão da inflação. A gente tem aí IPCA de 4%, 5% nos últimos 2 anos, 10% no último ano e uma previsão de 7% esse ano, né? Isso tudo são perdas na remuneração dos servidores. É claro que esses valores também, eles corrigem o teto de gastos, né? Então, a CGDAN fez esse cálculo aí da sobra e
O que a gente tem como proposta concreta para ser discutida e negociada aí na arena do Congresso Nacional e também junto ao Ministério da Economia, é uma economia da ordem de 150 milhões, um pouquinho mais, um pouquinho menos, e fizemos as simulações, quanto isso seria distribuído, do vencimento base daria em torno de 13,5%, mas assim, o Ederson perguntou a janela, a gente tem até junho, né, para tentar aprovar isso, como o Executivo também, se ele quiser dar o reajuste geral de 5%. Aliás, quando foi anunciada essa perspectiva do reajuste de 5%, a CGDAN já se adiantou, a equipe do Lúcio entrou em contato com a gente lá, por meio da assessoria, refez os cálculos, né, conforme está anunciado aí na imprensa. A gente não tem, o Rudinei vai poder precisar isso bem para vocês no próximo painel, a gente não tem um canal de negociação com o governo, não existe, ninguém fala com o servidor, com o sindicato, com nada. Realmente é uma luta muito difícil. Assim, em outras épocas, outros governos, aí a gente não faz aqui nenhuma comparação meritória ou política, porque a Auditar não tem lado político, a política da Auditar aqui é valorizar o auditor, tá? Não tem partido, nada, a gente luta em prol da nossa carreira. Em outras épocas a gente conseguia, sim, os dirigentes do tribunal eram recebidos no Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda, Secretaria de Orçamento Federal, fazíamos os cálculos lá junto com o Coordenador Geral de Despesas, de pessoal, para elaborar os orçamentos subsequentes, né? Mas assim, essa etapa de negociação mais próximo das áreas técnicas dos vários órgãos, várias unidades gestoras, isso acabou, não tem mais interlocução, é muito difícil. Assim, tem o teto de gastos, o orçamento é esse, está dado. E a gente fez esse esforço aqui, nesse cálculo aí com o pessoal da CGDAN. A gente, claro, precisa alterar, qualquer reajuste, precisa alterar a lei orçamentária anual, precisa mandar um PLN, precisa ter o crédito adicional, e a gente está fazendo esse esforço, como o Lúcio falou aí, por exemplo, na questão da readequação das nossas regionais, e várias outras despesas que estão sob nossa gestão, nosso controle, a gente consegue, né, economizar e fazer remanejamentos e tudo. E a nossa intenção é oferecer esse corte de despesas, porque, assim, não se iludam, órgão nenhum, todos estão lutando por aumento no seu orçamento anual, né? Ninguém vai oferecer corte de despesas para um terceiro órgão. A gente tem que fazer o nosso dever de casa. No caso, 5% não, né? O governo vai fazer um corte mais amplo, até porque o orçamento executivo é muito superior a qualquer outro aí do poder, né? Eles têm uma margem aí de despesas discricionárias para cortar que, pelo menos o que indica, né, que está sendo noticiado, o Ministério da Economia está fazendo esses cálculos, mas a nossa intenção aqui é conseguir fazer essa alteração da lei orçamentária, aí nessa janela bem curta, oferecendo corte de despesas internas, né, com uma série de mecanismos que a gente tem aí de sobra de orçamento, de abate-teto. Assim, o pessoal da CGDAN está trabalhando com afinco nisso, tá? E temos o apoio aí da presidente Ana Reis, vários ministros da Casa já se pronunciaram, o ministro vice-presidente Bruno Dantas, aliás, agradecer também aqui os nossos colegas representantes dos gabinetes das próximas gestões e da atual. Assim, é uma luta que a gente não vai conseguir chegar lá no final sozinho, só auditar, ou só o Sindileges, e a gente tem trabalhado em conjunto aí, eu queria fazer esse agradecimento aqui de público, presidente Alisson, estamos sempre juntos nessa luta, o pessoal vai falar mais à frente também, os riscos são cada vez maiores, PEC 32, já se fala em retorno de votação no final do ano. Vocês não imaginam o risco que é a aprovação de uma PEC nesse sentido, para o serviço público. Tá? O pessoal, nossos colegas dirigentes vão detalhar com mais informações para vocês. Mas é isso, a gente está mobilizado, tá? Não assim, a preocupação é geral, mas as entidades estão trabalhando junto com a gestão também para tentar superar esse período. A gente vive uma situação politicamente estável no país, é ano de eleição ainda, tem outros aí, bloqueios, né, de ordem normativa, que a gente tem que ter todo cuidado, uma janela de oportunidades. Já se começou a anunciar a possibilidade de um aumento para o ano que vem também, né, na elaboração do orçamento de 2023, mas é tudo assim, são informações que a gente tem, mas não são muito detalhadas, porque a gente também não tem esse canal de negociação aberto com o governo, para saber exatamente o que os técnicos estão fazendo. Na própria carreira de orçamento, o pessoal também está lutando lá pela recomposição salarial, o Banco Central, vocês viram, né? Foi preciso uma mobilização ampla aí,
E aqui eu também quero agradecer a coordenação do nosso presidente Rudinei, Fonacate. Como eu disse, uma carreira só não vai conseguir, não tem força para resolver essas questões, a gente tem que se mobilizar em conjunto com os outros colegas das outras casas do Congresso Nacional, as carreiras das forças de segurança, orçamento, Banco Central. Vocês viram aí, o próprio presidente do Banco Central oficiou o Ministério da Economia pedindo esse tratamento, né, essa recomposição das perdas inflacionárias. Então, todo mundo está mobilizado, pessoal, todo mundo está mobilizado. Não é uma luta fácil. Vocês viram aí o quadro nos outros estados, né? Enquanto a União se recusou, né, o governo federal se recusou a negociar, a conversar, abrir um canal de negociação, vários estados aí, até por conta da própria inflação, né? E também a gente vê um quadro aí de excesso de arrecadação, resultado primário em vários estados subindo, na União também. Vários estados já se adiantaram e fizeram essa recomposição da inflação nas suas várias carreiras, lá no Distrito Federal, Rio Grande do Sul, São Paulo, e a gente não consegue avançar em nível federal, né? Realmente é difícil. Mas a gente conta aqui com o apoio dos colegas para continuar nessa luta, tá? Com o apoio de vocês, aí, nossos colegas nos estados, a participação de vocês é muito importante. Vocês viram no vídeo, a gente tem um canal direto para falar com os parlamentares, né? E tudo depende de negociação, temos que ir ao Congresso Nacional, falar com as lideranças, falar com os relatores. Sim, é uma luta difícil, mas as entidades estão imbuídas nesse propósito de fazer essa recuperação salarial, tá? E a gente conta com a compreensão de todos. Eduardo, deixa eu complementar. O Edson, para ser muito objetivo, eu acho que talvez para dar essa resposta para você, assim, eu vou tentar dividir essa discussão numa fase interna e numa fase externa. A fase interna tem dois momentos, né? E a gente está no momento agora da fase interna, que que está sob o nosso controle, né? O processo está na CGDAN, acho que essa semana ele sai da CGDAN com a proposta de encaminhamento desse anteprojeto de lei, dessa minuta de anteprojeto de lei, e isso vai para o gabinete da presidência. A presidência já declarou para a gente que ela nos autorizou a fazer o que for possível, acho que foram essas palavras que ela usou, né? O que for necessário, né, para que a gente promova essa recomposição. Essa é a vontade da presidente, mas a gente também tem um colegiado na casa, né? Então, a segunda parte da fase interna é essa do plenário, né? Porque aí envolve questões não só do mérito, assim, da necessidade, mas do contexto político que a gente está envolvido, né? Do tribunal ser o primeiro a pedir um reajuste, a gente abrir essa porta nesse momento, ser o primeiro a fazer isso ou não, da gente já encaminhar um projeto de lei e gerar esse fato que nos possibilite negociações também, né? Ou seja, ter um número de um PL lá no Congresso nos dá a possibilidade de ter concretude em negociação, né? Então, tudo isso vai ter que ser avaliado nessa segunda fase. Agora, assim, da nossa parte aqui, que é a primeira parte da fase interna, isso, essa semana, no máximo a semana que vem, está resolvido, né? Isso. E aí a gente vai levar a presidência para que isso vá para o plenário, eu acho que na semana que vem ou na outra, no máximo, né? Então, essa é o que a gente pode dizer, né? Além disso, não está no nosso controle, e vocês sabem muito bem disso. Então, da nossa parte, são essas as informações que a gente pode dar com esse reforço da declaração da presidente de a gente fazer o que for necessário para isso avançar. Então, a vontade da presidente é nesse sentido, tá? E lembrando também que a presidente encaminhou o aviso direto para o Ministério da Economia. Ô, gente, ela está levantada, ela está com a mão levantada uns 15 minutos ali. Desculpa. Então, tinha que ter as mãozinhas do Teams, que é mais fácil. Colega ali, a Luísa, por favor. Oi, gente. Antes de tudo, eu quero agradecer aqui toda a equipe da Auditar, esse lugar incrível, esse congresso incrível. Estou muito satisfeita de estar participando aqui. Aproveitando a pergunta do colega lá sobre a nossa janela e ainda falando sobre esse assunto que impacta todos nós, eu vi a assembleia, né, que foi feita para debater como seria encaminhado o PL, né,
Eu não consegui entrar no Zoom, mas eu vi pelo YouTube na ocasião. Claro, concordei com os colegas de que era melhor realmente pedir o VB para todo mundo. Só que, na ocasião daquela decisão, não havia a perspectiva de dar um aumento linear para todos. E, embora eu saiba que foi uma decisão de assembleia, naquele momento em que a gente tinha um conjunto de variáveis, havia também uma possibilidade da gente dividir o nosso orçamento em aumento, uma parte de aumento, né? E uma parte da gratificação, de especialização, né? Eu gostaria de saber se, com essa mudança de cenário, se cogitou também fazer uma mudança na nossa proposta, né? Ou se a gente teria ainda nessa janela, mais para frente, com a decisão geral, em aproveitar ainda a proposta do adicional, porque eu vi que outras carreiras que estavam fazendo solicitação também, elas estão investindo em reestruturação de carreira, estão solicitando coisas específicas, ou seja, mesmo que dê um aumento não, né? Uma recomposição que não vai nem recompor ainda, né? Mas diante do cenário de dar uma recomposição para todo o funcionalismo, será que realmente há espaço para a gente pedir mais alguma coisa em termos desse valor, ou seria melhor voltar a investir no adicional de especialização, e se ainda há nessa janela aí, que foi perguntado pelo colega, que você acabou de falar, Adriano, que é semana que vem que a gente encaminha, se ainda teria essa possibilidade, ou agora ou mais para frente. Deixa eu... talvez o Rudinei depois possa até explicar melhor do que eu falo, porque ele está mais... Mas, assim, é muito difícil tomar decisões dessa natureza num ambiente tão como é que chama? Instável como esse. Assim, hoje mesmo de manhã eu li uma declaração do secretário do Tesouro Nacional falando assim, não, essa questão dos 5% é uma das propostas que estão na mesa, né? Aí os policiais já estavam reclamando hoje do negócio dos 5% e não sei o quê. Então, assim, até essa questão dos 5% ainda para mim ainda não é concreta, né? Então é muito difícil a gente tomar decisões nesse momento com essa instabilidade às vezes, alguns balões de ensaio que vão sendo jogados aí para ver como é que os servidores reagem, a sociedade reage e tal. Então, minha posição pessoal, né, mas a Assembleia aí é soberana, a Assembleia do Sindicato é soberana, mas assim, eu manteria essa decisão, obviamente, porque não dá para a gente ficar mudando de decisão toda vez que o vento muda na esplanada, né? Então, ainda está muito... A gente tem muitos meses ainda até junho, alguns meses até junho. Eu acho que ainda muita coisa vai acontecer nesse processo, porque as forças vão se movimentando, né? E tem muitas forças envolvidas nesse processo todo aí. Colega ali ao fundo, por favor. Bom dia a todos. Meu nome é Valéria, sou domiciliada na SECGO, né? Eu queria fazer um comentário a respeito da questão da redução das regionais e a questão da garantia do conforto do trabalho dos auditores e segurança, né? Eu não sei falar pelas outras regionais, mas em Goiás, desde 2019, quando mudou a estruturação do tribunal, né, foram tomadas várias medidas, e a secretaria nossa sempre foi dita pelos dirigentes locais que era uma secretaria com custo-benefício melhor das estaduais, menor gasto, e a gente tinha até uma lotação razoável presencial, né? E, a partir do momento que entrou a pandemia, né, que todo mundo foi forçado para ir para casa, foram tomadas várias atitudes. Os colegas, ninguém questiona que realmente tem que reduzir o espaço, né? Você tem opções para isso. Lá já pensou-se em compartilhamento, já pensou-se em mudar para outro órgão público, né? E atualmente voltou para essa ideia do compartilhamento. Mas tem quase um ano que
acabou com o contrato de segurança, né? Instalou-se o acesso remoto, como que a portaria eletrônica, né? Também a questão de contrato de manutenção de jardinagem, que foi o primeiro que acabou em relação à questão de gasto, de teto, né? E aí configurou-se um monte de aspecto para quem estava lá. Eu mesma era uma servidora que, até antes da pandemia, sempre falava que eu nunca ia para o teletrabalho, que eu ia presencialmente, porque era um ambiente bom de trabalho, tinha compartilhamento de ideias, tinha a questão de você enriquecimento, de conhecimento com os seus colegas, o ambiente era bom. Só que, a partir da pandemia, começou assim, ar-condicionado não funciona, manutenção demorava meses. Eu fui trabalhar um dia, não aguentei, falei, não, vou trabalhar em casa tem ar. E aí entrou com a questão da jardinagem, todo mundo entendeu, falou, não, despesa não é essencial, né? Mas acabou com o jardim que tinha lá maravilhoso, mas não era essencial. E aí, em seguida, para surpresa nossa, foi esse contrato de segurança de guarita. Que eu acho que, no meu ponto, juntando a questão de não ter mais nenhuma pessoa na guarita, que é uma guarita remota agora, você vai trabalhar lá, que o prédio, a jardinagem acabou, está com cara de abandonado, porque aí o mato toma conta, as árvores caem em folha, fica tudo cheio. É um lote que tem frente e fundo com avenidas, né? Então, assim, é fácil pular um muro, é fácil. Então, eu optei, depois que teve a volta do retorno para o tribunal, por questão de segurança e conforto, a não voltar para as instalações do tribunal. Por causa da questão de segurança, às vezes chega para trabalhar, deixa a criança na escola, chega lá, 7h30, 7h40, sozinha no prédio, sem segurança, sem nada, num prédio que o muro não tem cerca elétrica, né? Ela não tem cerca, e ainda está com esse aspecto que você olha de abandonado porque a jardinagem acabou, né? Então, assim, olhar um pouco para esse lado, né? Não sei se é a realidade de todas as regionais, muitas já mudaram, né? Mas os colegas estão muito sentidos em relação a isso, né? De cuidado, de manutenção, né? Esperar até sair uma solução de compartilhamento, que nós estamos tentando aí há mais de um ano, né? É complicado, que aí depois, quando retomar, eu sou engenheira, pensa o custo para você voltar ao prédio que era, entendeu? Todo funcionando bonitinho, com as coisas tomando conta. Então, aí fica meu apelo aí para ver o que vocês podem estar fazendo em relação lá, né? E outras secretarias que tiverem nessa situação. Eu esqueci o nome da colega, qual é seu nome? Valéria. Valéria, alguns aspectos aí a gente tem que trazer à tona a realidade, a verdade, né, que eu tenho que falar. A questão da jardinagem lá de Goiás, por exemplo, não é que ela foi abandonada, nós não conseguimos dar manutenção, entendeu? A gente não conseguia contratar ninguém para lá. A questão da manutenção predial também não é só em Goiás, isso é um problema de todos os regionais. A gente não consegue contratar alguém para fazer manutenção dos regionais. Daí, essa questão do compartilhamento, da questão de ir para outro tipo de locação, foi a solução que nós encontramos. Lá em Goiás, o que atrasou muito foi que, no começo, a ABIN já tinha fechado um acordo com a gente, que deixou bem claro, olha, a gente não quer ficar nesse prédio, a gente só vai ficar nesse prédio aqui porque a ABIN insistiu muito, não, a gente vai compartilhar com vocês, a gente assume os contratos, porque a questão desses contratos para a CGEDAN são muito pesados, porque você imagina, são 26 regionais, algumas com 5, 6 contratos, nós estamos gerindo lá mais de 150 contratos de regionais, e sem mão de obra para fazer isso. Você sabe que hoje o tribunal está com mais de 500 vagas, entre técnicos e auditores, que a gente não consegue repor. Pessoal que aposentou, pessoal que faleceu, e a gente não consegue repor essas vagas. Isso na CGEDAN é muito sério. Então, essa questão de a gente tentar ir para outras edificações, foi também pensando nisso, da diminuição dos contratos que a CGEDAN teria que gerir. E um desses aspectos lá em Goiás, o que atrasou muito Goiás foi isso, que a gente tinha um acordo já fechado lá com a ABIN, aí eles mandaram uma proposta totalmente diferente do que foi acordado anteriormente, né, onde nós continuaríamos tendo que fazer os contratos, nós íamos compartilhar contratos, e não foi nada disso acertado.
Aí nós mudamos o rumo da conversa lá em Goiás. Falou, não, com a ABIN não tem mais papo, porque o que a ABIN quer não foi o anteriormente acertado. Isso atrasou muito, aí fomos procurar um outro parceiro para compartilhar, acho que foi o TRE até, avançamos muito com o TRE, aí depois a ABIN retornou, mudou a gerência da ABIN, eles voltaram com outra conversa, que não, realmente nós vamos compartilhar, nós vamos assumir a gestão dos contratos, isso realmente a gente tem consciência que atrasou muito lá a questão da SEC Goiás. Mas nós vamos resolver esse problema lá, entendeu? A ABIN hoje vai assumir os contratos de vigilância, vai ter vigilância, vai ter um contrato de uma recepcionista lá também, que vai ser compartilhado com o TCU. A questão dos jardins, eu não sei como é que ficou. Pelo que eu entendi, a questão lá não foi financeira para economizar, não, porque realmente não tinha quem desse manutenção no jardim. Por isso que a gente quase que abandonou a jardinagem lá. Eu vou voltar a conversar sobre isso com o pessoal da ABIN, a questão da manutenção dos jardins lá, mas a gente está avançando bem, e a ideia é essa mesmo, Valéria, melhorar a segurança, melhorar o conforto do servidor, e nessa linha que nós também na economia. Obviamente, não vamos ver só a economia, não. Se a economia for para sacrificar a questão da segurança e também sacrificar a segurança do servidor, ela não vai ser só esse ponto que nós vamos examinar, não, você pode ter certeza, tá? Então, lá em Goiás, eu vou chegar lá, vou até conversar como é que está essa situação lá. Pelo que eu soube, já tínhamos avançado bastante com a ABIN e com essas questões da segurança e da recepcionista lá também, para não deixar a recepção abandonada. Tá bom? Deixa eu até defender o Lúcio aqui. Gente, eu vou defender o Lúcio aqui. Porque... Vou defender o Lúcio. É difícil fazer isso, mas vou fazer. Essa questão é muito complicada, né, gente? Eu não vou falar do caso concreto de Goiás, mas eu quero falar de uma forma geral, né? A gestão da manutenção predial, de tudo que envolve a manutenção predial, estou falando lato sensu aqui das unidades regionais, ela já passou por vários momentos, né? Momentos de centralização em Brasília, momentos de capilarização nos estados, de autonomia dos estados e tal. E todos esses modelos têm os seus pontos positivos, seus pontos negativos, né? Então, obviamente que, em um caso ou outro, devido à especificidade do que está acontecendo naquela regional, naquele momento, e o estágio de ocupação, o modelo de ocupação de prédio que a gente tem hoje, temos vários modelos, além disso, nós temos vários modelos de ocupação de prédio próprio, prédio corporativo, prédio compartilhado, prédio, né, de tudo quanto é jeito. Então, isso também complica o estabelecimento de um modelo de gestão predial unificado para todas as regionais. Então, obviamente, gente, que um caso ou outro, alguns problemas podem acontecer. Acho que o mais importante a Sergidan está sabendo disso e está sendo acionada sempre que esse tipo de coisa acontecer, porque nos dá a possibilidade de identificar essas distorções e corrigir, né? Às vezes, a correção, como vocês sabem, não é imediata, né? Essa questão de mudança de prédio, compartilhamento de prédio, é um processo complexo, porque tem negociação, tem outros órgãos envolvidos, tem questões do modelo de compartilhamento de despesas, do próprio local. Então, assim, eu sei que vocês entendem isso, né? Mas é sempre bom ter isso em mente. Mas não que isso nos impeça de reclamar. Acho que temos que reclamar mesmo, porque a Sergidan precisa estar sabendo o que está acontecendo. Mas eu não tenho inveja do Lúcio, não, né? Mas, realmente, esse é um dos processos mais complexos que tem dentro da Sergidan, que é a gestão de 26 prédios, né? Hoje, 26 ocupações, não 26 prédios, mas 26 ocupações, sem contar a de Brasília. Então, com todas as nuances e intercorrências e problemas que vocês imaginem que isso possa acarretar. Bom, pessoal, a gente vai... O Evaldo, ele quer falar? Só vou pedir Eu estava inscrito, Eduardo. Vamos lá. Mas é rapidinho, vê bem, é só pela preocupação que Valéria trouxe. Primeiro, com relação à mudança do prédio. Normalmente, nas mudanças do prédio, tem ocorrido um pós-prédio que também traz custo. Isso ocorreu, por exemplo, na Paraíba, que praticamente ficou administrando 2 prédios,
talvez no Ceará parece que aconteceu, Vanessa pode colocar melhor. Em Pernambuco, provavelmente deve acontecer, e o prédio que fica num local relativamente inóspito, e a gente pode ter problema no futuro. Isso era só para colocar. Mas a preocupação maior são duas coisas. A questão do novo espaço. Ele, por ser, por exemplo, Pernambuco vai ficar uma sala só com 12 auditores, onde provavelmente ocorre uma verdadeira torre de Babel, porque um está na CEI Infratal, o outro está na SESEX Educação, o outro está na CEFT. Então, pode acontecer que, coincidentemente, 4 ou 5 ou 6 pessoas estejam em reuniões virtuais naquele espaço. Isso é uma loucura. E a gente não se preparou para isso, porque os espaços, digamos, para reuniões virtuais são limitadíssimos. Então, isso é uma coisa para colocar no projeto para frente. Mas eu pedi para falar não em razão disso, foi em razão de uma preocupação, é uma medida cautelar, em relação a alguns ruídos que surgiram após o retorno do chamado novo modelo na sede, o que é totalmente natural à discussão, porque as dores dos colegas da sede são eles que sentem, não a gente. Mas naquela dificuldade gerencial de discutir os 20%, 40%, quem é que fica no híbrido, quem é que fica no total, surgiram discussões do tipo, mas espera aí, o pessoal dos estados está o tempo todo. Eu trago isso bem fraternalmente para a discussão em razão do seguinte, a gente tem que tratar isonomicamente os iguais, e o que é desigual é desigual. As questões lá nas regionais, como, por exemplo, a SESEX-TCE foi discutida num outro contexto, uma convocação e os colegas foram para lá, sabendo já que seria trabalho remoto. A mesma coisa, com o 2019 a gente fez a mudança que já impactou fortemente nos que estavam nas regionais, ficou estabelecido o seguinte, vocês trabalham remotamente vinculado à sede. Hoje, querer trazer essa discussão para as regionais, por uma dificuldade gerencial desse retorno que houve na sede, que é natural, que os colegas, durante a pandemia, tinham se acostumado e etc., mas é natural que a administração traga a discussão pela questão da integração e etc., são discussões, mas trazer isso, incluindo os estados, é quebrar o seguinte, a discussão dos estados se deu num outro momento, num outro patamar, e em relação a isso, a gente fez as alterações nas estruturas, as estruturas hoje são pequenas, tem dificuldade de estacionamento, tem as dificuldades colocadas por Valéria, e aí a gente aventar da possibilidade de que também o Estado, depois, quem está no Estado, entre nessa cota de 20 e 40, é muito preocupante, e especialmente pelo seguinte, lá nos estados, a gente não terá ganho, por exemplo, de integração gerencial, como pode ocorrer numa unidade da sede. Aí você tem um ganho, porque vocês tratam do mesmo tema e tal. Nas regionais, quando você tem ganho de aproximação, é porque naquela regional tem uma liga, vou dizer assim, ali tem liga, a galera quer se ver. E tem gente que não quer passar nem na porta. Então, por exemplo, estou olhando aqui para o Norberto, eu sei que tem um colega que trabalha com ele, que é um excelente profissional, mas a coisa que mais contemplou para ele na vida foi o seguinte, eu não tenho que ver mais essa galera de Pernambuco, concretamente, porque ele nunca se deu bem lá, é um excelente profissional quando ele não teve mais que ver a minha cara. Aí você vai botar esse cara e obrigar por causa de 20% que ele volte para lá, a gente só tem uma perda. Então, o que eu estou colocando é, a gente teve uma dificuldade de fazer o retorno na sede, é natural, é uma discussão válida, eu acho que a gente tem que avançar pela questão do pertencimento, da integração, de 1000 coisas, mas tentar levar qualquer coisa a fósseis em relação a isso para a sede, para as regionais, a gente não vai ter ganho nenhum, mas esse ruído chegou nas regionais, por isso que eu estou chamando de cautelar, então, e a gente não participou dessa discussão do retorno, porque isso não era pensado. Então, quando começar a se pensar nisso, pensar que nós tivemos um tratamento diferenciado lá atrás, que provocou um conjunto significativo de dores, que elas agora estão estabilizadas e que a gente não traga mais dor para quem já sofreu umas 2 enfiadas a fósforos, a terceira, às vezes o cara não aguenta. Era só isso. Deixa eu... Primeiro ponto, o seguinte, eu não sei se o Lúcio participou de alguma discussão, mas assim, a gente não discutiu em nenhum momento essa questão do modelo do trabalho remoto dos servidores que estão domiciliados nos estados e vinculados à sede. Não houve essa discussão, tá? Ponto. Ponto, parágrafo. Agora vamos para a segunda parte. Mas houve, quando da discussão nas unidades, aí... Sim, tudo bem, mas não chegou a nós, né? Assim, isso deve ter ficado
nas conferências regionais, né? Não chegou na conferência nacional, né? Como nos momentos de discussão. E o segundo ponto e você tocou num ponto muito importante, né? Nós fomos construindo o nosso modelo de trabalho em momentos diferentes, né? Você contou 3 momentos aí. SESEX-TCE, o modelo de vinculação domicílio, né? E agora esse modelo, 4 momentos, né? O modelo de saída para a pandemia e o modelo de retorno da pandemia. Esses modelos todos foram construídos em momentos diferentes, sob contextos diferentes e com necessidades diferentes, e a gente teve que juntá-los todos nesse momento agora do dia 14 de março. É o modelo ideal? Não, eu tenho certeza que não é, né? Mas foi o modelo possível e o modelo que a gente entendeu mais apropriado para esse momento, né? O que a gente precisa agora, eu acho que é aprofundar essa discussão, e a partir, inclusive, das experiências que a gente está tendo nesse retorno. Eu sempre gosto de falar isso sobre a questão do retorno, gente. A gente passa por diversas fases nesse processo, a gente passou por diversas fases nesse processo de relação com o TCU nos últimos 2 anos, né? Quando a gente foi para a pandemia, quando a gente foi para casa por causa da pandemia, eu não sei se vocês passaram por isso, mas eu vi muita gente falando, pô, eu não estou aguentando mais ficar em casa. Claro, gente, tinha questão de escola de menino, tinha todo um contexto diferenciado, né? Crianças tendo aula dentro de casa, pô, não estou aguentando mais ficar dentro de casa, quero voltar, esse negócio de ficar dentro de casa não dá certo e tal. Aliás, antes disso, tá? Antes da pandemia, nós tínhamos um modelo que a gente não tinha 20% das pessoas em teletrabalho, apesar do limite ser maior do que esse. Ou seja, não havia ou interesse, ou autorização, ou vontade gerencial ou das pessoas de ter um teletrabalho avançado, né? Esse foi o primeiro momento. A gente tinha, na média, 17%, 18%, se eu não estou enganado, de pessoas em teletrabalho no tribunal antes da pandemia. Passamos para esse segundo momento, que a gente foi todo mundo para casa com uma vontade louca de voltar para o tribunal. Ao longo da pandemia, as pessoas foram começando a perceber as vantagens do teletrabalho. Falaram, pô, isso aqui é legal. Eu acho que eu poderia ficar em casa 2, 3 dias da semana e 2 dias no tribunal. Eu vi muitas declarações nesse sentido. E, no fim da pandemia, quando tudo estava estabilizado, as crianças foram para a escola, nós tínhamos nosso escritório em casa, as reuniões todas funcionando, tudo trabalhando perfeitamente, a gente adotou uma postura de, cara, eu quero ficar em casa, eu não preciso mais ir ao tribunal, né? Então, tudo nesse modelo, gente, é uma relação de expectativa e realidade. Aí eu vou falar de novo agora. Gente, você não imagina a quantidade de críticas que a gente recebeu por causa dessa questão do trabalho híbrido. Lúcio, estou enganado? Né? Se a gente tivesse adotado qualquer modelo, íamos receber as mesmas críticas. Né? Se tivesse metade presencial, se fosse todo mundo presencial, a gente ia receber críticas do mesmo jeito. O que eu tenho visto, que muitas pessoas, eu não sei se vocês estão passando por isso, é que muitas pessoas estão voltando ao convívio ou ao trabalho híbrido e também estão gostando. É aquela questão que eu estou falando da expectativa e realidade. A expectativa do que vai acontecer, né, geralmente nos coloca muito medo da mudança. E a realidade se mostra diferente. Então, a gente precisa passar por esse momento. Eu não estou falando que esse é o modelo, o André só vai falar sobre isso hoje à tarde, aí deixa ele, pode até desdizer o que eu estou dizendo aqui, mas essa é a minha posição pessoal. A gente precisa passar por esse momento para ver como isso funciona e para poder tomar decisões baseadas em evidência, gente. Porque tomar decisões baseadas em expectativa, em percepções, né, não é o que a gente quer, né? E não é o que a gente procura, inclusive, quando a gente está trabalhando como auditor, né, nos órgãos por aí. Então, assim, esse momento de experiência é muito importante, gente, para a gente poder tomar decisões para um modelo que consiga congregar todas essas realidades que a gente tem, construídas em momentos diferentes do tribunal, porque a gente tenha um modelo realmente consistente, adaptável, flexível, que permita produtividade, que permita felicidade, que permita bem-estar, que permita manutenção da cultura organizacional, né, e sustentabilidade da organização. Então, a gente precisa passar por isso, é isso que eu tenho falado para as pessoas. E vamos nos entregar para esse momento de experiência de forma justa, dedicada, porque isso é importante para a gente, a percepção de vocês, ao final desses 6 meses, de um ano e meio de experiência, é importante para nós.
Importante para as pessoas que estão nas posições, talvez não vai ser mais eu, não vai ser mais o Lúcio, mas é importante para as pessoas que estão em posições de liderança, para tomar decisões com base em evidências, né? E não nas expectativas e nas posições pessoais. Gente, nós temos 2.000 servidores no tribunal, e eu ouso dizer que nós temos aí 2.000 modelos de relação de trabalhos diferentes na cabeça dessas pessoas, né? Diferentes. Estou exagerando um pouco para mostrar meu ponto de vista. O nosso trabalho aqui como tomadores de decisão, né, é pensar nesses modelos de cada um e no que o tribunal precisa, e fazer como diriam os mais jovens, como o Lúcio aqui, fazer esse match, né? É isso que eu conclamo a gente a fazer, né? Nós todos construímos. A Fabiana, que não está aqui, né, da STI, né, a TI é um caso clássico, né? É um caso clássico. Não tinha uma pessoa em teletrabalho na STI antes da pandemia. Não tinha nenhuma. Não tinha um terceirizado em teletrabalho na pandemia, antes da pandemia, ou antes da pandemia. Vamos ver hoje como é que está a TI. A TI mudou, não é só no tribunal, não, a TI mudou no mundo, gente. As pessoas estão... A gente perdeu o servidor do tribunal, pediu exoneração, porque está trabalhando para a empresa nos Estados Unidos. Então, assim, a TI mudou demais. Como é que a gente pode fechar os olhos para isso? E a TI teve que entrar no modelo linear que a gente construiu. A gente construiu um modelo linear, e todo modelo linear, gente, está fadado a cometer distorções. O que a Fabiana está fazendo lá junto com o Carlinhos, acho que os dois juntos, estão lá, mergulharam nas suas necessidades, e estão fazendo um diagnóstico e tal, e vão apresentar uma proposta. Assim, o nosso modelo de trabalho, eu acho que o mais ideal deve ser esse. Eu acho que esse é o caminho que a gente vai ter que avançar. A gente vai ter que começar a fazer estudos mais aprofundados sobre as necessidades específicas. Hoje, os terceirizados da STI, grande parte deles, me corrija se eu estiver errado, estão em casa. Estão trabalhando de casa, porque se a gente colocasse um contrato de terceirização presencial, não parecia uma pessoa, estou exagerando também de novo, né? Mas a gente não teria um contratado aqui. Olha a mudança que aconteceu na área de TI, gente. E nós estamos aqui tomando decisões lineares para abarcar esse tipo de especificidade, como temos outras dezenas aqui nessa sala. Então, eu acho que é muito importante a gente ter isso em mente. A gente tem a noção da nossa incapacidade de ter um modelo perfeito nesse momento, né? Mas a gente tem a noção de que passar por esse momento agora é muito importante para a gente poder construir um modelo realmente consistente para o tribunal, que não vai ser um modelo acabado nunca. Ele vai ser um modelo dinâmico e em constante evolução, porque é assim que a gente funciona. Gostou, Lúcio? Adriano, foi bom, Lúcio? Até mesmo. Excelente, obrigado. Pessoal, pela Parabéns, ordem Adriano. aqui, pela ordem para a gente seguir com a programação, só lembrando, a gente vai voltar a esse tema no painel específico da tarde. Os colegas representantes da CEGEP estão aí, o nosso diretor, vai falar da portaria, do retorno do 14 de março. Como o Adriano bem pontuou, assim, nós estamos testando modelos, né, para a realidade de cada unidade, cada situação. Mas eu queria, então, agradecer aqui a participação, dizer que os colegas secretários gerais vão permanecer aí no Congresso por mais esses dias, estão à disposição para responder as perguntas. A gente vai ter um livro ali fora para anotar as sugestões de todo mundo. Quem não se sentiu contemplado agora com questionamento, vamos voltar com o tema à tarde também, tá? Discutir regionais também. É isso, obrigado. A gente precisa seguir, então, com a programação. Eu queria também entregar uma distinção aqui aos nossos dois secretários gerais, em agradecimento ao tempo que eles dedicaram aqui para prestigiar o evento da Auditar, responder aos questionamentos dos nossos colegas. Obrigado. Estão sempre à disposição aí para a questão remuneratória também. Secretário Adriano. Não, tira a foto com o secretário-geral, que é quem manda aqui, né? Vai lá, Lúcio, fica aqui do lado aqui. Rapaz, o negócio é pesado, eu achei que era de plástico, mas o negócio é... Obrigado mais uma vez. Obrigado mais uma vez, Adriano, Lúcio, secretário Lúcio, e vamos dar sequência, então,